Graça e paz, queridos. Estamos aqui para mais um estudo dos PGMs. O nosso tema tem sido a campanha da família, né? E a gente tem colocado a campanha das missões nacionais, que tem o tema Jesus transforma a minha família. E uma das coisas que nós temos, o tema de hoje tem a ver com a questão do discipulado de filhos, como nós discipulamos os nossos filhos. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Pule uma página, vamos para o capítulo 3, versículos 14 e 15. 2 Timóteo 3, 14 e 15, diz assim: Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, pois desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Eu queria que você abrisse também a sua Bíblia em Atos capítulo 16, os versículos 1 e 2, é o último texto, diz assim: Chegou a Derbe e depois a Listra, aonde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Amados, Timóteo é um dos mais conhecidos discípulos de Paulo. Ele é alguém que está sempre na companhia dele e ele chama o Timóteo de meu amado filho, ou numa linguagem bem nossa, meu querido filho. Mas além do legado do discipulado com Paulo, de ter caminhado com Paulo, o que foi um privilégio, Timóteo tinha também um legado familiar. Ele foi criado no lar onde o pai era grego, a mãe era judia e tinha uma avó Loide. Elas eram judias, mas se converteram ao evangelho e exerceram uma influência muito forte na sua formação cristã, a ponto do próprio Paulo reconhecer isso, né? Loide ensinou a Eunice a sua fé e Eunice passou para o seu filho, né? Transmitiu para o seu filho. Então você percebe ali um exemplo de uma pessoa que conseguiu ser discipulada pela mãe e pela avó. E é exatamente isso que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Ou seja, a primeira coisa que Paulo reconhece na sua preocupação com a questão aparente de uma fé religiosa superficial, de uma religião sem ação, é o fato de que nós devemos ter uma fé genuína, uma fé sem fingimento, né? É uma fé sincera diante de Deus. Por quê? Porque as crianças percebem se nós acreditamos no que estamos falando ou não. Elas notam, por exemplo, se o nosso comportamento ele é o mesmo em casa como é na igreja, ou se é na igreja como é em casa. E há alguns pais que, infelizmente, são do tipo que se for para a igreja é bom que não venha para casa, se for para casa é bom que não vá para a igreja, né? Os filhos percebem, amados. Eu conheci muitos filhos revoltados com os pais por causa dessa fé não fingida, da incoerência entre aquilo que se fala e aquilo que se vive, né? A gente pensa às vezes que vai funcionar com os filhos, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, isso não funciona. Paulo aqui, ele lembra a Timóteo, nos textos que a gente leu aqui, que ele aprendeu a palavra de Deus desde cedo, desde criança, com a sua mãe e com a sua avó.
E é claro que esse aprendizado veio da sua mãe e da sua avó, que cumpriram esse sacerdócio familiar. Ou seja, elas ensinaram a ele as Escrituras e ensinaram sobre Jesus Cristo. E uma coisa que é importante entender é de que esse ensino não foi somente na parte de teoria, mas na parte do comportamento, do procedimento. Até porque naquele tempo as mulheres não sabiam ler. Elas ouviam a palavra, retinham a palavra e elas ensinavam a palavra daquilo que elas tinham na memória e daquilo que elas mostravam no seu procedimento. Então era essa a responsabilidade. Nós aqui hoje, que temos filhos e filhos pequenos, ou no dia a dia da família, a gente precisa separar tempo para estudar a palavra de Deus, separar tempo para buscar ao Senhor, separar tempo para ajustar o nosso comportamento com a palavra, porque é a coerência entre a fé e prática que leva a nós fazermos os nossos filhos discípulos e discipular nossos filhos de forma firme, categórica e com uma certa dose de sucesso. O bom testemunho de Timóteo, que a gente viu em Atos, era fruto do exemplo que ele recebeu dentro de casa. O bom testemunho dos seus filhos vai ser fruto daquilo que eles virem em casa. Se você for alguém que procede de forma incoerente em casa, o seu filho vai copiar esse modelo. Mas se você for alguém que busca ao Senhor, é sincero na sua fé, ora ao Senhor, tem comunhão com Ele, lê a palavra e ensina isso aos seus filhos, e eles verem no seu procedimento que você busca ser parecido com Cristo, então esse comportamento vai ser copiado por eles. Portanto, amados, que nós possamos estar tendo essa sabedoria de entender que discipular filhos é um investimento que nós fazemos, quase tão pesado quanto o investimento que fazemos na educação dele, na formação dele, no crescimento deles. Então, que nós pais possamos, estarmos conscientes disso e possamos estar diante do Senhor, orando e que Ele nos capacite e capacite a cada um a discipular os seus filhos nos caminhos do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, que a Tua graça seja sobre cada pai, cada mãe, e que eles venham a ser discipuladores dos seus filhos e ganhem seus filhos pelo seu procedimento. Em nome de Jesus. Amém. Só um adendo. Se você é alguém que não tem o pai junto, ou a sua família separou, se não tem os pais juntos, você, mãe, tem a responsabilidade de discipular seus filhos, assim como Eunice e Lloyd fez com Timóteo. Você também pode ter vitória em relação a isso. Deus abençoe, queridos. Por hoje é só.